Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar a lição de número 8, nesse terceiro trimestre de 2018. Você sabe que aqui na Academia de Pregadores você tem um suporte, você que é professor de escola dominical, nossa intenção é lhe dar subsídios para você ministrar uma aula com excelência. Na semana passada nós estudamos a lição de número 7 e falamos que os assuntos da lição de número 7 e da lição 8 estão intimamente ligados. Na verdade, é o mesmo capítulo, o mesmo texto. Na lição da semana passada falamos sobre o fogo estranho, o que foi este fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram diante do altar de Deus e por isso foram exterminados pelo Senhor. E nesta lição de número 8, nós vamos mostrar na prática por que eles ofereceram fogo estranho. A lição de número 8, do dia 19 de agosto, a que nós vamos estudar agora, tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 5, e o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verdade prática. O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperança. Ou seja, o obreiro de Deus tem que não ser dado ao vinho, tem que primar pelos bons costumes e ser alguém temperado. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e os maus costumes. Objetivos específicos. Primeiro, explicar o vinho na história sagrada. Segundo, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado. E terceiro, compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. O ponto central da nossa lição nos diz que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e os maus costumes. Leitura bíblica em classe. Levítico capítulo 10, versículos 8 ao 11 e primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 3. E nos diz assim: E falou o Senhor a Arão dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na terra, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Meus queridos, esse dilema da questão da utilização de bebidas alcoólicas, no contexto, né, a maneira como a Bíblia disciplina sobre isso, fala sobre isso, é um dilema que se arrasta ao longo dos anos. Nós vamos perceber aqui durante a nossa lição que, bíblica e teologicamente falando, a Bíblia não faz a proibição de utilização de bebidas alcoólicas. A Bíblia faz uma restrição. Uma restrição. Eu preciso deixar isso claro aqui já no início da nossa aula. A Bíblia faz uma restrição. A gente diria, então, que é o uso moderado. Entretanto, a igreja evangélica, como instituição, ela normatizou a proibição disto. E a gente diria, mas se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia só restringe, por que a igreja proíbe? Proíbe, e eu acredito que tem que proibir mesmo, está correta a postura administrativa da igreja,
a postura administrativa do ministério da igreja está correto, porque nós sabemos, principalmente, que nós recebemos pessoas no nosso meio que vêm do mundo dos vícios, do álcool. E se a pessoa chegar em nosso meio e não existir uma norma restritiva, como é que essa pessoa vai se libertar? Outra questão importante é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que conquista e domina o nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer aqui algumas considerações durante a nossa aula, como é comum, no final nós fazemos também algumas considerações, não é? Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque se a Bíblia não proíbe, isso não quer dizer que isso vai nos fazer bem. O contexto bíblico está dentro de uma cultura específica, e dentro daquela cultura, naquele tempo, os judeus utilizavam o vinho. Não é? Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós disciplinamos dentro da nossa cultura, a fim de que isso não acabe por promover a destruição da sacralidade ministerial, da vida ministerial santa, consagrada a Deus e dedicada ao Senhor. De mais a mais, nós não precisamos do álcool, não precisamos da bebida alcoólica para nos tornarmos felizes e realizados. Em Cristo é possível ter plenitude. É preciso deixar isso muito claro, muito claro. A Bíblia não proíbe, a Bíblia faz uma restrição. A Bíblia orienta o uso moderado. Até mesmo no texto que o pastor Cláudio Honor de Andrade nos coloca na lição aqui como leitura bíblica em classe, o Senhor diz a Arão o seguinte: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então o Senhor está deixando claro, quando vocês entrarem na tenda da congregação, ou seja, o Senhor não está proibindo a utilização do vinho fora da tenda, quando eles não estivessem oficiando na tenda da congregação. É o que o texto está dizendo, é a hermenêutica do texto. E eu tenho nos últimos dias, então, defendido muito essa questão hermenêutica da Bíblia. E nós precisamos fazer uma hermenêutica sólida, não fazer uma hermenêutica tendenciosa ou desprovida dos elementos teológicos da hermenêutica. Então, ao ler o texto, é isso que o texto está nos dizendo. Deus está dizendo a Arão e seus filhos, quando vocês entrarem na tenda, vocês não podem fazer o uso da bebida e entrar na tenda sob a ação do álcool. O texto de Paulo, ao falar sobre alguns adjetivos que devem ser encontrados na vida do obreiro, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, também fala, o obreiro não pode ser dado ao vinho. E aí, se você for pegar esse texto no original, você vai perceber que Paulo está dizendo que ele não pode se entregar ao vinho. Ser dado ao vinho é isso, se embriagar, se entregar ao vinho. Então, a versão que ainda diz, não dado a muito vinho. Então, a Bíblia disciplina. Eu concordo, e deixo isso aqui muito claro, que eu concordo com a postura administrativa da igreja de proibir, realmente proibir, a utilização de bebida alcoólica. Eu não faço uso de bebida alcoólica, penso que nós não precisamos fazer, isso é algo que nós não precisamos na nossa vida para sermos felizes. A Cristo é capaz de nos dar felicidade e socialmente falando, nós podemos muito bem viver sem fazer utilização nenhuma de bebida alcoólica. Então eu concordo com a postura da igreja de realmente proibir. Mas, bíblica e teologicamente falando, eu não posso trair a minha consciência. Eu preciso deixar isso muito claro. Eu não posso trair a minha consciência. A Bíblia não proíbe. A Bíblia restringe e sugere o uso moderado. Paulo, inclusive, aconselha Timóteo, por causa de um problema de estômago, tomar um pouco de vinho. Então, a Bíblia ela sugere o uso moderado e diz que o obreiro não pode ser dado ao vinho.
O próprio texto das palavras do Senhor a Arão e seus filhos diz: vocês não vão fazer o uso quando entrardes na tenda da congregação. Ou seja, quando não estiverdes na tenda da congregação, pode ser feito esse uso. Mas vamos lá, vamos à nossa lição. Na introdução, o pastor Cláudio Honor de Andrade nos coloca que, pelo contexto da narrativa sagrada, o que nós podemos concluir é que Nadab e Abiú entraram para apresentar fogo diante de Deus, como nós falamos na lição passada, fogo estranho. Eles não deveriam fazer aquilo e eles estavam embriagados. Por que, pelo contexto, nós entendemos que eles estavam embriagados? Porque tão logo ocorre a morte de Nadab e Abiú, tão logo Deus fala com Arão e os seus outros 2 filhos que eles não deveriam prantear a morte dos 2 membros da família, tão logo Moisés pede os primos de Nadab e Abiú para os tirarem e levarem para fora da cidade, para fora da tenda, para serem sepultados. A Bíblia diz que Arão se calou diante disso, e Deus então, ele dá uma ordem para Arão e seus filhos. Isso é hermenêutica. Hermenêutica é fazer uma análise do texto a partir do seu contexto. Se Deus fala com Arão que ele e os seus filhos não deveriam fazer uso de bebida forte quando entrassem na tenda da congregação, o que nós entendemos é que Deus não tinha dito isso antes. É lógico que Deus já tinha disciplinado sobre as questões dos sacerdotes com relação ao vinho. Deus não tinha dito anteriormente que eles não podiam entrar sob a ação do vinho na tenda da congregação. E eles fazem isso. Mas então Deus foi injusto? Tem coisas que Deus não precisa falar para a gente saber que tem que fazer. Isso é uma questão de consciência. Então eles sabiam que não podia. Primeiro, que eles ofereceram fogo estranho, porque eles não deveriam oferecer fogo sobre o altar de ouro ou altar de incenso. Então eles já estavam fazendo algo que Deus não havia lhes permitido fazer. E nós falamos isso na lição passada. Fogo estranho é todo fogo que nós acendemos diante de Deus fora da sua prescrição. Agora, o que os levou a acender esse fogo diante de Deus fora da prescrição? Não o coma alcoólico, mas a ação do álcool sobre a vida deles. Então, não precisava nem falar que eles não podiam entrar bêbados na tenda da congregação, porque eles precisavam ser sóbrios, ter consciência daquilo que eles iriam fazer. Então Deus não foi justo, mas Deus está falando, Deus está dando uma ordem a partir de agora para Arão e seus filhos. E a partir desse contexto hermenêutico, nós podemos entender então que Nadab e Abiú entraram no lugar santo para oferecer fogo diante de Deus, e foi fogo estranho, sem estar sóbrio. O que nós entendemos? O obreiro deve ser sóbrio. O obreiro deve estar sempre sóbrio. E aí nós reafirmamos aquilo que acabamos de falar agora há pouco. Eu concordo com a postura administrativa da igreja de proibir a utilização de bebida alcoólica, porque o obreiro tem que estar sempre sóbrio. Nós não somos obreiros só no templo. Nós não somos obreiros somente quando estamos executando o nosso ofício ministerial. Nós somos obreiros do Senhor em todo o tempo, numa festa, no serviço, qualquer lugar que nós estivermos, nós somos obreiros de Deus. E como obreiros de Deus, então nós precisamos ser sempre sóbrios. Primeiro ponto, o vinho na história sagrada. Aí no primeiro ponto nós vamos ter aqui 3 casos. O pastor Cláudio Honor de Andrade vai nos colocar aqui 3 casos interessantes. Antes até de falar desses 3 casos interessantes, eu fiz uma anotação aqui, e para não deixar passar. Na verdade, os filhos de Arão estavam embriagados com vinho quando entraram diante de Deus. Mas isso nos ensina também algumas coisas. O que tem embriagado alguns líderes? Às vezes nós estamos, como líderes, nós podemos entrar diante de Deus embriagados pela vaidade pessoal, embriagados pelo aplauso. O que é estar embriagado? Estar embriagado é estar tomado por qualquer coisa que tira a nossa sobriedade, que faz com que nós não estejamos sóbrios diante daquela situação. Então hoje tem pessoas, líderes embriagados com a vaidade pessoal. Tem líderes embriagados com a ganância. Estão entrando diante de Deus, mas estão fazendo por causa do dinheiro. Estão entrando diante de Deus, mas estão fazendo por causa da fama, vaidade pessoal.
Tem líderes embriagados com protecionismo familiar, que é a síndrome de Eli. Estão entrando diante de Deus, mas estão embriagados com protecionismo familiar. Às vezes um filho, um genro, um neto, não sei, alguém que ele tem desejo que assuma o seu lugar, mas não tem chamada para isso. E eles vão se embriagando com esse protecionismo familiar e a obra de Deus começa a sofrer. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nos embriaga. Com aquilo que nos embriaga. Tem líderes embriagados com o grande número de fiéis que o acompanham. A minha igreja é a maior igreja da cidade. Tem líderes embriagados com a renda financeira da igreja. Então é preciso ter cuidado. É um aprendizado para nós na lição deste domingo. Outra coisa que eu notei aqui é que o líder embriagado age como não deve, no lugar onde Deus não colocou, produzindo resultado não esperado. Toda pessoa que está embriagada não tem sobriedade. Ele não tem consciência de tudo aquilo que está fazendo. Ele faz impulsionado por aquilo que o embriaga. Então, o líder embriagado, ele age como não deve, porque ele não agiria daquela forma se estivesse sóbrio. No lugar onde Deus não o colocou, porque ele não deveria estar ali embriagado do jeito que ele está, produzindo um resultado que ele não espera. E isso pode ser muito trágico para a nossa vida. Eu falo isso debaixo do temor de Deus. Que Deus nos ajude a ser líderes sóbrios, para fazer o que nós devemos, estar no lugar onde Deus nos colocou e produzirmos o resultado que é esperado para o reino de Deus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, o primeiro ponto vai falar sobre a história do vinho, né? O vinho na história sagrada, e o pastor Cláudio de Andrade vai nos citar 3 situações. A situação de Noé, que se embriagou depois do dilúvio, plantou uma vinha. Na história de Noé, eu acho interessante que a embriaguez de Noé não foi da noite para o dia. Noé não se embebedou da noite para o dia. É lógico que na prática ele plantou a vinha e de uma só vez ele tomou do fruto da vinha e acabou se embebedando. Mas Noé, filosoficamente falando, ele começou a se embebedar quando ele plantou a vinha. Então ele plantou, veja que isso demorou tempo. Ele plantou, a terra estava destruída. Depois do dilúvio, ele planta uma vinha, isso demanda tempo para ele cuidar da vinha. A vinha cresce, frutifica, e ele tem tempo. E ele foi se embebedando com a vinha antes de, na prática, tomar do seu fruto. Ele foi vivendo a expectativa do fruto da vinha. Então ele foi se embebedando com o passar do tempo. Quanto tempo demorou para a vinha frutificar? E de repente, quando a vinha frutifica, ele toma do seu fruto e se embebeda. Então a embriaguez de Noé, ao se embebedar com o fruto da vinha, foi tão somente um resultado de um tempo de envolvimento com aquela situação. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a embriaguez é só um resultado de longos anos de uma atitude equivocada, que agora resultou na embriaguez. Nós temos, o pastor Cláudio de Andrade nos apresenta também a embriaguez das filhas de Ló, que embriagaram o pai, pensando que o mundo havia acabado, e elas tiveram filhos com o pai. A mais velha na primeira noite
e a mais nova depois na outra noite, e que foram Amon e Moabe, povos terríveis e que deram muito trabalho para o povo de Israel. Ou seja, resultado de atitudes feitas sob a ação do vinho, sob a ação da embriaguez. E o terceiro caso aqui é o caso de Davi, que embriagou Urias, intencionando que Urias deitasse com a sua mulher, que já estava grávida de Davi, para que aquele filho de Betseba fosse considerado como filho de Davi, que foi o filho que Davi teve com Betseba, que morreu, o filho que ele teve com Betseba antes de Salomão. Só que Urias, pela sua fidelidade, ele dormiu na porta do palácio. Então, a embriaguez que Davi tentou envolver Urias não deu resultado, porque ele foi fiel e dormiu na porta do palácio. Isso tem um aprendizado magnífico para a nossa vida. Segundo ponto, o vinho no ofício divino. Primeiro, no Antigo Testamento, fazia-se a utilização do vinho, os judeus tinham essa prática, e em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 4 hin, ou seja, havia uma medida de vinho que eles utilizavam. Quanto aos ministros do altar, era severamente advertido sobre o uso do vinho. É só lermos Levítico capítulo 10, versículos 8 ao 11 aí, que o próprio Deus está advertindo. Sem dúvida, após a morte de Nadab e Abiú, os judeus tinham sempre um contato com o vinho muito cuidadoso. Se nós formos olhar na história do povo de Israel, nós vamos perceber, por exemplo, que na escolha de um nazireu, ele não podia sequer tocar no produto da vide. Então já havia essa consciência. É lógico, quando eu falo de nazireu, a gente vai lembrar de Sansão, que está muito depois dessa situação que nós estamos apresentando aqui como pano de fundo dessa lição. A leitura bíblica em classe, o texto que é o pano de fundo da lição. Mas uma coisa é certa, é só nós entendermos que a embriaguez sempre foi tratada por Deus com muito cuidado. Então Deus sempre disse que o seu povo deveria ser um povo lúcido, um povo sóbrio. Segundo parágrafo do segundo ponto. O vinho no Novo Testamento. Jesus transformou água em vinho, o vinho era utilizado na ceia, e era um vinho, as pessoas, era um vinho sem álcool. O produto da vide, por si só, ele fermenta. É lógico que não era um vinho industrializado como os que nós temos hoje. Mas este vinho mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tinham a capacidade de embriagar. Paulo, ao disciplinar a igreja de Corinto, no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, é o texto que comumente nós lemos para participar da ceia do Senhor, Paulo fala justamente sobre isso. Paulo fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo, ou seja, veja se você tem sobriedade, veja se você entende o que está acontecendo, porque a igreja passava o dia inteiro reunida, bebia, tomava vinho e corria o risco de alguém se embriagar e não entender que aquele cálice de vinho que estava sendo servido no momento da ceia do Senhor não era simplesmente mais um cálice da festa, que era o dia do Senhor. Aquele momento ele era um momento cerimonial da ceia do Senhor. Por isso ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sobriedade. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a advertência quanto ao uso do vinho. Então o Senhor fez sérias advertências a Arão, e a Bíblia faz advertência. Repito, a Bíblia não proíbe, mas ela faz a advertência quanto ao uso do vinho. Qual é a melhor postura? Fugir da aparência do mal. Evitar aquilo que a gente sabe que pode dominar a nossa mente e o nosso coração. Terceiro parágrafo, ministros cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto, aliás, ministros cheios do Espírito Santo. Primeiro parágrafo, recomendações aos ministros. Quem governa tem de abster-se de bebidas alcoólicas. Ele precisa. O líder, como eu disse, e eu concordo com essa posição, o líder tem que estar sóbrio o tempo inteiro, porque ele pode ser demandado a qualquer momento para solucionar uma situação. Ele não perde a liderança, ele não deixa de ser líder quando ele está em casa. Então, o melhor caminho, o caminho ideal,
pelo prisma da ética cristã, é manter-se sóbrio o tempo inteiro. Então, quem governa deve abster-se da bebida alcoólica. Segundo parágrafo do terceiro ponto, recomendações à igreja. Então, a embriaguez não é um mero adorno cultural. É algo sério que tem ocasionado graves transtornos à igreja. Então, a recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros. Ela se estende para toda a igreja. O cristão deve afastar-se do vinho. Deve. Isso deve ser normatizado, compreendido, para que a gente não se veja em apuros e não sejamos dominados por aquilo que vai nos levar à ruína. E o terceiro parágrafo, ministros usados pelo Espírito Santo. Que sejamos ministros cheios do Espírito Santo e não dados ao vinho. Que sejamos realmente ministros sóbrios, que entendam a vontade de Deus para a vida da igreja e para a nossa vida. Algumas considerações em relação a esta sobriedade na obra de Deus. Primeiro, bíblica e teologicamente, precisamos entender que a Bíblia não proíbe o uso, mas fala de moderação. Eu repito isso aqui porque eu quero frisar isso, deixar muito claro. Para amanhã ou depois alguém falar, mas o pastor Anderson disse que a gente pode beber. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não proíbe, ela fala de moderação. A igreja tem uma postura ética cristã de proibir, e que eu concordo, isto é o ideal. Ah, pastor, mas eu quero beber. Aí, se você quer, tem muita gente que quer fazer muita coisa e faz mesmo sabendo que é proibido. O que nós precisamos entender é que o nosso coração tem que ser dominado por Deus e que não podemos deixar nenhuma coisa se enraizar em nosso coração, ok? Eu disse uma frase esses dias para um amigo meu que é a seguinte: um coração dominado por Deus não oportuniza a germinação do pecado. Então nós precisamos ter cuidado porque nós podemos dar oportunidade para a germinação do pecado. E é preciso evitar, não oportunizar a germinação do pecado. Segunda consideração, precisamos ter cuidado com o que permitimos adentrar em nosso coração. Nós precisamos conhecer o nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Nós precisamos entender o que conquista o nosso coração. E precisamos ter cuidado com o que nós deixamos adentrar em nosso coração e em nossa mente. A palavra de Deus nos diz que sobre tudo que devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem a saída da vida. E quando falamos de coração, falamos de centro de vontade, falamos daquilo que nos move, daquilo que nos faz querer as coisas. E precisamos guardar isso, ter cuidado, para que nós não sejamos traídos pela confiança que nós temos em nós mesmos. Terceiro, a sobriedade é a melhor resposta a esta questão. A Bíblia nos diz em Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 22, não é? Fugir da aparência do mal. Precisamos fugir da aparência do mal. Nós sabemos que a questão da bebida alcoólica produz muitos males. E não tem como, eu sempre digo aos meus filhos o seguinte: eu não posso ser prepotente a ponto de acreditar que se alguém fez alguma coisa, passou por um caminho e deu errado, que eu passarei pelo mesmo caminho e vai dar certo. Isso é prepotência. Ou seja, você conhece alguém que passou por esse caminho e deu tudo errado. Aí a gente diz, eu digo, não, eu vou passar pelo mesmo caminho, mas comigo vai dar certo, porque eu sou melhor do que ele, eu sou mais inteligente, sou mais poderoso do que aquela pessoa. Se alguém passou por um caminho e deu errado, eu preciso entender que ao passar por ele, eu vou colher os frutos do erro também. Porque se eu pensar o contrário disso, isso é prepotência. E tem muita gente que tem sido traída pela sua própria prepotência. Então o melhor nessas questões do vinho, do álcool, é fugir da aparência do mal. Quarto, quem está em Cristo não precisa do álcool para completar qualquer vazio em si. Então, às vezes eu escuto, não, mas eu tenho que beber porque há um vazio na minha alma e tal. Quem está em Cristo não precisa disso.
Nós sabemos que o Espírito Santo é capaz de preencher os interstícios da nossa alma, as lacunas imperceptíveis. Nós somos seres humanos que precisamos, muitas vezes, de amigos, 1, 2, não sei, mesmo sendo poucos, mas de amigos que estejam ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar, pessoas com as quais nós vamos dialogar. Nós precisamos disso, mas não precisamos do álcool para preencher nenhuma lacuna da nossa alma. Quinta e última consideração: se não houver uma norma restritiva, como as pessoas serão libertas? É aquilo que eu já falei. Se não houver uma norma restritiva, como as pessoas que vêm do mundo dos vícios serão libertas entre nós. Tá certo? Então, esta é a opinião ética. Nós estudamos no trimestre passado sobre ética cristã, falamos sobre isso, mas cabe muito bem a consideração deste assunto neste momento. O meu desejo, queridos, é que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que nós sejamos líderes sóbrios. Nadab e Abiú, pois por estarem embriagados. Talvez se não estivessem embriagados, não teriam tomado a atitude que tomou, não teriam oferecido fogo estranho diante de Deus e não teriam sido extirpados, eliminados, mortos pelo Senhor. O que nós percebemos é que a falta de sobriedade na vida de Nadab e Abiú produziram o resultado que eles não esperavam. Como líderes, nós precisamos ser sóbrios e não deixar que nada nos embebede, não deixar que nada tire a nossa sobriedade. Líderes conscientes, inteligentes e líderes que trabalham para a obra de Deus, para o reino de Deus, conforme a sua vontade. Muito bem, chegamos ao final da nossa 8ª lição. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado por você estar conosco aqui na Academia de Pregadores. E na semana que vem estudaremos a lição de número 9. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa grandemente, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.